Olá, meninas, tudo bem? Sei que uma das coisas que mais apavora quem não está muito acostumado a falar assim em público é falar em público, certa? Acho que sim, né? Porque daí a gente fica pensando, ai, o que vão falar de mim? Será que eu vou falar certo? Será que eu não vou falar? E se vão reparar em alguma coisa? Se eu tropeçar? E se eu gaguejar? E se eu começar a tossir? A gente fica com a cabeça assim, lotada de ECs. E esses ECs, olha, digo muito por experiência, eles vão acontecer dificilmente. Olha, e se acontecerem, é história de vida, sabe? É super história de vida. De você, de repente, não dar certo algum momento, né, que você está falando, ter coceira, né? De repente você está falando, tem coceira no nariz, aparece uma mosca, sei lá. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu comigo? Já. E daí o que você faz? Resolve na hora, ou discretamente, ou brinca com a situação. O importante é a gente ter o quê? Jogo de cintura. É isso. Tem certas coisas assim que a gente não tem muita escapatória, porque aconteceram. O que você vai fazer? Vai se enfiar no buraco, sair correndo? Não. A gente precisa levar esses pequenos momentos assim com leveza. Com leveza, porque no final das contas são engraçados e acontece com todo mundo. Ok? Então é o primeiro recado, primeira dica para vocês que eu dou para vocês pensarem em oratória. Porque o que é oratória? Retórica e oratória. A retórica, ela fala de argumentos. Quais são as formas com que eu vou argumentar e defender a minha ideia? A gente falou disso já naquele módulo ali sobre redação, sobre comunicação e campanha. A gente está falando disso em vários momentos da parte de comunicação. Vocês têm uma apostila, né, um livro sobre isso com técnicas argumentativas. Em outros momentos eu fui dando exemplos. Então essa parte do conteúdo dessa retórica, de todo esse discurso, né, ele compõe a retórica. E a oratória é como a gente fala, como a gente se manifesta, como a gente move o corpo. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. No decorrer do tempo, a retórica ela acabou ganhando uma conotação meio negativa, sabe? Como se fosse sinônimo de mentira. E acho que você já escutou isso, né, por aí. Algo como, tudo é retórica, isso daí é pura retórica. Essa conotação, esse sentido negativo, ele veio das origens, porque a retórica ela apareceu como essa técnica, né, de discurso, tudo isso, mas para as pessoas defenderem suas ideias, e tinha uma certa competição entre as pessoas. As pessoas competiam para ver quem que inflamava mais o público, isso na época da Grécia Antiga. Então elas tinham seus argumentos e usavam uma oratória assim, até teatral. E, portanto, ela acabou no decorrer do tempo ganhando uma conotação não tão positiva, mas muitas vezes equivocada. E você pode ficar tranquila que a tua retórica, quer dizer, a tua forma de expressão, sua forma de argumentação, ela deve ser realmente muito bem preparada, assim como a sua forma de expressão dessas suas ideias. Lembrando então, meninas, que essa retórica ela vai estar integrada na sua campanha, pensando no conjunto do marketing político eleitoral e da campanha em termos de comunicação eleitoral, um conjunto. A gente precisa ter esses argumentos casados com o conjunto. O que é esse conjunto? São as ações de jornalismo, de propaganda, de relações públicas, onde você está, tudo isso. Você não vai dissociar a sua imagem do tipo de técnica que você vai usar. Eu tenho certeza que isso já está bem claro para ti. E a parte de redação também, você vai adotar a redação conforme para você for mais conveniente em determinado momento. O que eu gostaria de enfatizar agora para você
são algumas dicas na hora de se expressar fisicamente, para você não ficar assim, não dá branco, ou não precisar ficar lendo, sabe, um discurso, porque você daí começa a suar e coisas assim. Se for possível, ou quando for possível, se você tem algum tipo de dificuldade, primeira coisa, treine. Treine. Assim, o treino realmente ele vai melhorar você sempre. Mas você deve, além de fazer esse treino, qualquer coisa, fazer um curso. Na apostila, eu coloquei alguns links de vídeos que estão disponíveis no YouTube com algumas dicas, inclusive de dicção, tudo isso, para que você realmente esteja bem assessorada e orientada caso você necessite, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto em relação à oratória. Então, em relação a você falar, em relação a você chegar num espaço, né, ou então até online. Tá, e agora, né? O que eu vou fazer? Parta do pressuposto que você vai precisar conhecer aquele público, não é? Quem são as pessoas que se interessam, né, por aquele tema, quem estará lá, quem te convidou, qual é a tendência, fazer esse mapeamento. Isso é o que se chama de auditório. Você vai ler isso na apostila, que está escrito lá auditório, porque é com base na teoria de Aristóteles, que depois foi renovada por um outro autor chamado Perelman e Titeca, que é a segunda autora, né? Então são dois autores que eles escreveram o Tratado da Argumentação. As dicas que eu dou é com base nesse tratado, ok? Então vamos lá, vocês precisam ter claro então se é um público bem geralzão, se é um público específico, para você ter uma noção do que os autores chamam de acordos. Quais são os acordos? Os pressupostos. Vou exemplificar. Eu vou exemplificar com minhas experiências, tá? Quando eu chego num evento para dar uma palestra e eu sei que aquele evento ele é um evento para políticos e políticas, para quem está atuando na política, eu já parto do pressuposto que essas pessoas estão em atuação, elas precisam de alguma renovação com algum aspecto específico. Então a minha fala é voltada para pessoas que estão atuando na política. Quando a minha fala é para quem trabalha na consultoria de campanha, na consultoria de governos, eu já vou falar de uma outra maneira, porque eu parto do pressuposto que são profissionais da área de comunicação, da área de ciência política, da área do direito, né? São áreas, digamos, afins que trabalham na consultoria e que a gente pode, digamos, trocar figurinhas, ou falar de experiências, ou falar de novas técnicas, ou ajudar na capacitação desses profissionais, ou na atualização deles. Se eu falo para estudantes da área de comunicação política, ciência política, publicidade, ou qualquer nível então, de graduação, pós-graduação, eu já parto de outro pressuposto, que essa equipe, que esse grupo, né, ele está em formação. Portanto, eu já posso ser um pouco mais descontraída, eu já falo um pouco mais de gíria, e assim vai. Portanto, eu vou partir desses acordos em relação a esse conhecimento. Da mesma forma, em relação aos bairros que vocês vão, se você sabe que determinado bairro ele tem uma tradição comercial, você já tem um acordo implícito. Qual é? Que essas pessoas ou trabalham ou são empresários. Ok, daí você pensa, não, eu falo com os trabalhadores. Então você já recortou esse teu acordo. Qual é um acordo que se fala então com os trabalhadores? As condições de trabalho. Será que as condições de trabalho são boas? Não são? Ficar desempregados no momento agora da Covid? Isso são recortes que te fazem gerar conexão, empatia e te facilitam que você se entenda com as pessoas que estão lá querendo te escutar, porque você já tem acordos.
Eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais polêmico, tá? Você vai daí fazer uma fala em determinado local e você vai falar sobre políticas públicas para as mulheres e você acaba falando sobre aborto. Só que daí você não foi alertado por ninguém que ali era uma bancada, entre aspas, pró-vida. Era uma bancada evangélica, uma bancada super, né? O público era um público super conservador, de igrejas super conservadoras. Como é que você vai se sair dessa? Não é? Então veja, se você não tem já um acordo mental, que quer dizer o quê? Sei que esse tema não é o tema adequado para tratar com esse público. Esse é um acordo, você já sabe que você não vai mexer nesse vespeiro naquele momento. Você trata de outras políticas das mulheres, porque nesse momento de campanha você não vai mudar a opinião dessas mulheres, mas você pode trazer essas mulheres para uma outra pauta de políticas públicas para as mulheres, que seja, agora em outubro a gente tem a prevenção do câncer de mama. Isso você pode trazer. Você pode trazer essas mulheres de uma postura religiosa mais conservadora para a economia criativa. Então há outras maneiras de abordagem. Agora, se você chega para um grupo que vai ter uma resistência com essa pauta e toca nessa pauta, o seu discurso está fadado a quê? A ser rejeitado. Então, seja esperta, não vá tacar pedra no vespeiro sem necessidade. Não há necessidade, você pode falar exatamente a mesma coisa sem você dar tiro no próprio pé. Depois eu vou tocar num dos pontos importantes que agora vocês devem estar pensando, que tá bom, Luciano, então eu já sei que eu preciso saber com quem eu vou falar, preciso saber acordos, então, ter assim mais ou menos pressupostos, que são os valores das pessoas, né, as ideias, mais ou menos que elas têm, que norteiam as necessidades. Conhecer, então, um pouquinho esse público. Terceiro, já sei mais ou menos então, as técnicas argumentativas, porque eu já li aqui o livro, já vi as outras aulas, já sei mais ou menos como estruturar meu discurso. E agora? Por onde que eu começo para chegar lá? Porque vai ser um discurso ao vivo. Por onde eu começo? Tá, primeira coisa, de mulher para mulher de novo, respira, volta lá para o meu começo da minha fala, respira. Não tenha medo. Ali estão pessoas como você, e se você está no palco, é por uma boa razão, é porque você merece estar lá. É a primeira consciência que você tem que ter, sabe? É a primeira. Se você está lá é porque você merece. Então vá tranquila, trabalhe com uma questão de segurança, tenha segurança para você se sentir tranquila. Qual é? Identificar o local. Se você puder identificar o local antes, se for presencialmente. Dá uma passadinha antes para você não se atrasar, não se perder. Se você conseguir espiar o local para você já se visualizar lá, sabe, tendo sucesso, tudo isso. Se for online, também veja se você consegue fazer teste com antecedência, testar o seu equipamento. Tudo isso faça com antecedência para não rolar nenhum piripocó aí de última hora e daí te gerar ansiedade, você ficar apavorada, né? E aquela coisa toda. Isso não quer dizer que acontece com todas nós, mas pode acontecer. Então, assim, não tem por que a gente gerar ansiedade à toa, ok? Depois, sobre o tema, esteja bem preparada em relação ao tema que você vai falar, seja de improviso ou seja escrito. E esse meu improviso é entre aspas. Se você não vai ter um discurso escrito, que nem sempre é necessário, ainda mais quando for uma fala assim, marque tópicos. Tópicos, palavras-chave que te guiem o teu raciocínio para não se perder. Porque depende muito de como que a gente trabalha o nosso raciocínio, nossa memória, tudo isso, né? Que às vezes pode rolar assim de você se desconcentrar, ou justamente do nervosismo, ou de alguém te dar tchau lá atrás e você esqueceu o que estava falando. Enfim, muita coisa pode acontecer. E se você tem teus tópicos, fica mais fácil você voltar.
Então leva tua colinha com teus tópicos, aí você já tem mais ou menos também uma noção de tempo, porque dependendo do evento eles vão dizer, ó, você tem 5 minutos, você tem 10 minutos, você não vai de repente ter o palco todo, digamos, né, 1 hora inteira para falar. E você já pode planejar, que essa é outra dica, além de planejar o tema, planejar o tempo, né, o tempo que você vai falar. Depois, como falar? Você procure observar, são 3 pontos assim que eu gostaria de falar. Primeiro, a postura, corpo. Observe a tua linguagem corporal para você expressar segurança ou tranquilidade, cuidar os ombros para que não estejam assim caídos, né? Que os ombros estejam bem encaixados, você olhando de frente para as pessoas, né? Não olhando assim para baixo ou olhando assim para cima, sabe? Queixo erguido, porque muitas vezes falam também, ai, tal candidato é uma metida, nem cumprimenta as pessoas, olha todo mundo com o nariz empinado, uma babaca, e essas coisas que, gente, contra a mulher tem violências das piores, né? E assim, podem falar coisa pior. Então vamos lá, olhe nos olhos das pessoas e durante a fala, vocês se movimentem no palco. Essa é uma outra dica para uma fala presencial. Aqui eu estou paradinha por uma questão de necessidade do nosso vídeo, mas eu te recomendo que você observe o tamanho do palco e se você tiver um microfone que seja variável e não um microfone estático, que você fale andando, fale um pouco na plateia de lá, um pouco no centro, um pouco para lá, para que você dê atenção para todo mundo que está ali e olhando para as pessoas. E quando você olhar para as pessoas, olhe para as pessoas, mas não necessariamente com aquele olhar de ai meu Deus do céu, o que está pensando? Não, olhe para as pessoas, se conecte com elas. Você está no serviço público com elas. E os gestos, por exemplo, das mãos, não sei se você já observou, mas eu mexo bastante as minhas mãos. Tem alguns gestos que eles acabam sendo bastante reveladores. Por exemplo, esse de a gente estar com a palma da mão, ele é um gesto que mostra que você não tem nada a esconder. Você está com a palma da mão assim. Agora, se você fala com o braço para trás, né, tipo generalzão assim para trás, olha para baixo, não sei o quê. Que empatia, né? Como é que você vai transmitir uma segurança, uma empatia, alguma coisa assim? Né? Não vai. Outra coisa que eu tenho reparado, que às vezes a candidata fala assim, né? Com o dedão aqui, ou assim. Esse gesto da luta, ele pode ser usado na campanha, obviamente. Ele tem muita relação com o próprio movimento feminista e com a presença das mulheres na política. Observe se você apenas se você não usa muito no decorrer da tua defesa das tuas ideias, para você não parecer aquela categoria dos arquétipos de campanhas femininas da guerreira dura, aquela que não está aberta ao diálogo, tá? Apenas então se observe, porque o dedo em riste assim, parece que a gente está dando de dedo na mão do outro, na cara do outro, sabe? Como se, eu sei e você não sabe. Então observe se isso pode acontecer contigo ou não. Outro gesto também que é bem simbólico é aqui. Braço fechado aqui o tempo inteiro, daí já dá aquela impressão que você está de má vontade, né? Que não está muito aí, tipo, ai que saco. Então, sabe, braço relaxado, na hora de falar ter realmente alguma movimentação, porque ninguém aqui aposte. Tem o pessoal que a gente brinca da italianada, né, que fala mais assim. Eu não sou italiana e falo assim também, mas enfim, dê expressão, dê vida para o seu discurso. Isso daí vai ser assim radiante para você. E em relação à questão de radiante, o tom de voz. Um tom de voz que fixa é um tom de voz que baixa, ele fala um pouco assim, depois ele aumenta. Depois ele vai com energia, depois ele pode baixar, ou pode deixar assim, mais assim, normalzinho.
Aí quando você ficar puta e se estiver lá fazendo uma defesa, você vai falar assim, entende? Com mais força. Procure ir modulando a sua voz de acordo com os seus sentimentos, sem ficar sempre no mesmo módulo. Porque muitas vezes acontece de se empolgar, tá lá no palco e falar gritando o tempo inteiro, como se estivesse brigando com a galera. Tá? Então também é outra dica aí para cuidar. Nem brigar com a galera, nem fazer a galera dormir. São dois extremos aí para a gente observar. Mais uma observação que eu retomo, a questão então do olhar que eu falei antes. Olhar para as pessoas que estão ali, olha, eu tô cheia de... Minha plateia aqui tá lotada, gente, vocês não têm noção. Daí eu vou olhando para um, vou olhando para o outro ali, e aí, né, vamos conversando. E se no meio da tua fala você vê... Ô, Mai, tudo bom? Como é que você tá? Que bom te ver aqui. O Vande também tá aqui na minha fala hoje. A Mariana, tô vendo a Mariana na minha fala. Nossa, que emoção. Veja, se você tiver pessoas conhecidas e puder fazer essa referência, as pessoas se sentem também amadas, reconhecidas. Você olhou para elas, se movimentou o olhar, você não tá ali parada dura que depois teu ombro vai doer, sabe? Sinta-se confortável, você está no teu espaço. Lembra disso, você está apenas em mais um processo, apenas em mais um momento da tua campanha eleitoral. Ok, meninas? Lembre-se, seja presencialmente ou seja nos ambientes online, você é a líder. Se expresse bem e aquele espaço te pertence. Um beijo e até a próxima aula.